A saúde, como vai? Dicas e orientações para a sua saúde. E hoje, no quadro E a Saúde Como Vai, o assunto é sífilis, uma doença sexualmente transmissível que acompanha a humanidade desde a Idade Média, quando surgiram os primeiros relatos de cancros nas regiões genitais, mas o crescimento absurdo que tem sido verificado nos casos registrados da enfermidade, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, vem assustando a comunidade médica. E sobre isso nós conversamos agora com a médica Maria Gorete dos Santos Nogueira, pediatra que atua em infectologia pediátrica. Quais são os fatores que estão fazendo com que a sífilis volte a ser uma das doenças sexualmente transmissíveis que mais vitimam os brasileiros nos dias de hoje? Está associada ao descuido com a proteção sexual, né? É a prática sexual sem a proteção e que a gente sabe que o uso dos preservativos sexuais, as camisinhas, é a melhor forma de proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis, não só a sífilis, mas também a infecção pelo HIV, pelo HTLV, pela gonorreia e pelo HPV, dentre outros, né? Entretanto, a sífilis é a que mais assusta e é um problema, dentre outros também, de saúde pública da atualidade, dados prejuízos que têm sido detectados em função da disseminação da sífilis. Então, acho que falta muito na questão da prevenção e a questão da acomodação, pelo fato de ser uma doença que cursa com fases com sintomas e fases sem sintomas, e que esses sintomas desaparecem mesmo sem o tratamento. Então, a pessoa infectada, ela pode e continua, né, disseminando a infecção, se não tem o sexo protegido, e em algumas pessoas, principalmente em bebês, né, das grávidas para os seus bebês, nós temos detectado a cada dia prejuízos mais graves. É importante destacar, no caso dessa transmissão vertical, a sífilis congênita, quais são os prejuízos para as crianças? No Brasil, mais do que em outros países, temos detectado centenas de abortamentos em função da sífilis, crianças que já nascem infectadas, mas que têm sequelas graves, quando não morrem nas primeiras horas ou no primeiro ano de vida pela sífilis. Dentro desse cenário verificado com relação à sífilis, quais os casos mais comuns, em que faixas etárias? A sífilis, ela afeta todos nós, né? Toda a população em geral, principalmente a população sexualmente, faixa etária sexualmente ativa. Então, ela corre de forma significativa desde a adolescência, né? Pegando ali adolescentes por volta de 18, 19 anos, 19 anos em torno de 10% dos casos, mais de 10% dos casos, tem um pico muito grande entre 20 e 29 anos, mas até os 39 anos tem uma ocorrência bastante grande, e dos 39 aos 49 anos, ou seja, até os 50 anos, de 40 até 50 anos, simplificando, em torno, de novo, de 10 ou mais de 10% dos casos computados em todo o país. Né? Agora, a faixa etária mais acometida, ela vai dos 20 aos 39 anos. Né? Dentro desse cenário, como profissional de saúde, como é que a senhora vê a possibilidade de tentar fazer frente a essa epidemia? Eu acho que é da maior importância a gente trabalhar a questão da informação da população sobre a gravidade, que é um problema de saúde pública, que as pessoas infectadas, mesmo elas passando por essas fases as sintomáticas, né, e caindo numa fase sintomática, mas permanecendo infectada, elas podem ter prejuízos graves para a sua saúde, como comprometimento neurológico, comprometimento ocular e cardiológico em fases mais avançadas da vida,
né? E até mesmo passando com muita dificuldade de diagnóstico para identificar que isso é uma sífilis do passado. Nós precisamos conscientizar a população, porque essa prevenção da população em geral, ela vai prevenir tanto a sífilis em todas as pessoas, homens e mulheres, vai beneficiar a disseminação para as grávidas, né, que as gestantes, uma vez infectada e não corretamente tratada, né, tem sido o maior problema que nós vimos, assim, o maior prejuízo, que é a sífilis congênita, que são essas crianças que já nascem, né, ou não nascem, sofrem abortamento, ou elas nascem com a saúde já muito comprometida pela sífilis. Então, é a questão da prevenção. É o adulto, é o adolescente fazendo a prevenção e nós da saúde, né, nos esforçando para fazer cada vez mais o diagnóstico e o tratamento, né? Mas para dar um tratamento adequado também, a gente precisa da população, precisa das pessoas conscientes junto com o tema, porque tem que ter um acompanhamento, o tratamento tem que ser completo, né? E muitas vezes, embora seja um tratamento que está disponibilizado em todos os centros de saúde, ele começa o tratamento, mas não termina. Então tem que ter essa conscientização da facilidade do tratamento, mas que ele tem que começar e terminar, e ter um controle para evitar que ocorra a sífilis congênita e que qualquer pessoa fique corretamente tratada. Importante destacar que as pessoas procurem o serviço de saúde na presença de algum sintoma e também a importância de se fazer o diagnóstico. Sim. A sífilis, assim, simplificando, ela, assim, numa fase inicial, depois de um contato sexual, né, desprotegido e que haja contaminação, questão de semanas, ela pode desenvolver lesões, feridas genitais, né, no pênis, na vulva, no colo do útero, no canal vaginal, que não vai ser visto, e aí é mais um problema para a gestante, porque ela não detecta, para a mulher, né, não detecta esses sintomas. Então, pode acontecer essa ferida, que geralmente é única, uma ferida que não dói, que desaparece sozinha, também ao cabo de dias ou semanas, e mais tarde, depois de umas 6 semanas, 2 meses, pode aparecer uma lesão que a gente chama de exantema, que lembra até também a dengue, lembra outras doenças, que em todo o corpo, inclusive nas palmas das mãos, né, nas palmas, né, e que também desaparece sozinho, que enquanto pensa se vai ao médico, enquanto pensa em ir apenas na farmácia e não tem um olhar pensando na doença e para conferir, né, e dar o tratamento correto, ela desaparece, dá a falsa impressão de curado e aí quem está infectado continua disseminando a infecção. Muito bem, então fica aqui o alerta, né, sobre a importância de se saber mais sobre a sífilis e ajudar a combater essa epidemia. E nós agradecemos as informações da médica pediatra que atua em infectologia pediátrica, Maria Gorete dos Santos Nogueira.